tudo bem? Caminho das Pedras, a C de Paulo Advogado. Você já sabe, né? Se gostar, lembrou no sininho, compartilha, dá um like e se quiser, comente ou envie a dúvida ou a sugestão que você tiver, tá bom? Na medida do possível, a gente vai postando aqui a resposta para vocês. Hoje vou falar de um assunto também muito comum. Aliás, todos os assuntos ligados a problemas de documentação de imóveis, vocês vão perceber que é muito comum. Acho que 80% dos imóveis não estão regularizados devidamente. Então, o assunto hoje é formal de partilha, escritura de venda e compra. Vou contar a história para vocês, o que o cliente me pediu aqui. Meu pai, João Batista, comprou em 1950 um terreno do senhor Romeu da Silva, por um contrato de compromisso registrado em cartório de registro de imóveis. Com a morte dos meus pais, em 1980, foram feitos os formais de partilha, registrados em registro de imóveis, onde os direitos dos meus pais foram transmitidos para mim e para os meus irmãos, como herdeiros, né? Estamos vendendo um imóvel, mas fomos informados que não podemos lavrar a escritura para o nosso comprador. Não conseguimos entender o porquê. O formal de partilha foi feito, o contrato está registrado no registro de imóveis e a gente não consegue passar uma escritura de venda e compra? Vamos por parte, vamos explicar. Primeiro, formal de partilha. Vamos falar primeiro de formal de partilha. É muito comum. Aí a pessoa morre e tal, os herdeiros se juntam, a documentação que tem lá e tal, manda para um advogado e pede para fazer o inventário ou o arrolamento. O advogado vai fazer o arrolamento ou o inventário exatamente de acordo com os documentos que vocês apresentarem a eles. Então, se vocês apresentarem, por exemplo, uma escritura de venda e compra de um determinado imóvel, ele vai fazer com base nessa escritura. Se vocês apresentarem, por exemplo, no seu caso, seu pai comprou em 1950 um terreno, um imóvel, através de um contrato de compromisso, mesmo que esse contrato esteja devidamente registrado no registro de imóveis, o que acontece é o seguinte: ele não transfere a propriedade. Ele só pode ter, vocês só tiveram a transferência dos direitos sobre esse imóvel. É diferente da propriedade. Então o advogado, não é que o advogado errou, não. O advogado fez aquilo que vocês pediram. Entregaram a documentação, pediram para fazer o inventário. Ele fez o inventário. O inventário está constando exatamente, você pode consultar aí, você vai ver que os direitos foram transmitidos aos herdeiros. Os direitos do contrato lavrado, datado de 1950, registrado no registro, foram transmitidos aos herdeiros. Por quê? Na realidade, o que deve ser feito agora é o seguinte: vocês têm duas soluções. A primeira, nenhuma delas é fácil, e nenhuma delas é barato, e nenhuma delas é rápida. Primeira, vocês podem... A primeira, como seu pai comprou em 1950 através de um contrato de compromisso, como disse, já registrado no registro de imóveis, mesmo assim, o que consta lá no registro de imóveis, quem consta lá como proprietário, ainda é o seu Romeu da Silva. Lá está dizendo, por exemplo, que ele, prometeu vender, fez um compromisso de venda e compra, uma promessa de venda e compra, um contrato de venda e compra, onde ele promete vender. Quer dizer, aí a promessa, como esse pagamento foi feito
parceladamente, que era muito comum naquela época, o que acontece? Quando terminou de pagar o terreno, as prestações e tal, deveria ter sido feita uma quitação e essa quitação ser apresentada no registro de imóveis. Agora a gente sabe que de 1950 para cá, ninguém vai mais saber onde é que isso está. Não foi? Então, se realmente se tivesse essa quitação, já poderia facilitar a situação para vocês. Você já me informou que o primeiro proprietário, aliás, você já me informou que quem vendeu para o seu pai, o senhor Romeu da Silva, já faleceu. Você também não sabe dar notícia se houve inventário dele, se o inventário dele foi feito ou não. E ele também deixou herdeiros. Como estamos aqui em 1950, ele pode ter deixado vários herdeiros. Algum desses herdeiros também pode eventualmente ter vindo a falecer. Também vai se precisar dos inventários desse pessoal todo. Resumindo, vai ser muito difícil conseguir isso tudo. Se você conseguisse isso tudo, aí você iria entrar com uma ação que se chama adjudicação. Que aí você comprovaria, no caso que o imóvel foi quitado, pagou, apresentaria o inventário do nosso amigo Romeu da Silva, né? E seguiria o trâmite normal, conseguiria resolver a situação. Mas não tem. Fazer inventário de quem já faleceu há trocentos anos e tem mais 3, 4, 5 eventualmente outros herdeiros que também já faleceram, então vira uma cadeia que vai longe demais. Então, praticamente é inviável a adjudicação para solucionar esse caso. Nessa situação, eficaz, também não é tão barato, também não é rápido, como tudo na justiça, né? Entrar com o uso capião. Porque o uso capião, ele é calcado na posse, no tempo de posse que vocês tiverem do imóvel. Então, o que acontece? Temos todos os comprovantes que a posse é de vocês há mais de praticamente 50 anos. 1950, 1900, quantos anos? Fugi da escola, hein? 2020, 1950, 2007, 70 anos. A solução é o uso capião. Por quê? O contrato primitivo que o senhor Romeu da Silva vendeu para o seu pai, o seu João Batista, data de 1950, então está registrado no registro de imóveis. Quando seu pai faleceu, sua mãe faleceu também, foram feitos os inventários e os formais de partilhas foram devidamente registrados no registro de imóveis. Isso comprova o quê? A ligação, o elo entre o seu João Batista, aliás, primeiro entre o Romeu da Silva, o primitivo proprietário, para o seu João Batista, que nasceu seu pai, e do seu pai para vocês. Então a cadeia sucessiva está tranquilamente comprovada. E isso lhe dá o direito de pedir a titularidade do imóvel. Os formais de partilha, como já foram registrados, os formais de partilha do seu pai e da sua mãe já foram registrados no registro de imóveis, facilita muito mais ainda. Então, é só questão de tempo de correr esse processo para poder resolver o mais rápido possível. Eventualmente pode-se tentar fazer pelo extrajudicial. Acredito que exista também possibilidade de ser feito pelo extrajudicial um pouco mais rápido. Mas é questão de você ter alguém que faça a constatação, faça tudo direitinho que precisa, ata notarial, todo direitinho, bonitinho, o que precisa para ser feito a uso capião extrajudicial. Então, é isso, né? É um susto que a pessoa leva, eu tenho formal registrado, o contrato foi registrado e eu não posso vender. É difícil de entender, né? Mas
O direito não é tão simples e o direito imobiliário é um pouquinho mais complicado. Até a próxima.